vai dormir no ventilador aí, confortável, maravilha, hein? Gente, eu vou dispensar esse microfone, tá? Vou dispensar esse aqui por enquanto. Bom, muito que bom, né, Senhor? Vamos agradecer ao Senhor mais essa oportunidade. Por estarmos aqui, a Sua palavra está aberta. Que faça não as minhas palavras, mas que possa nos trazer a mensagem essa noite. Possamos trazer para ele em Teu nome, Pai. Pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Última noite, domingo de Páscoa, que tudo bom. E hoje, transformados por Jesus. Que maravilha, né, gente? A gente ser transformado. Eu vejo que quando você se transforma, quando você muda, é tão bom, né? Eu estou deleitando essa transformação que me aconteceu. Então, todos os dias eu tenho que agradecer, digo por mim, porque eu sinto, enquanto eu estou mudando, estou lutando, mas estou mudando. Mas sei que cada um de vocês tem um histórico aí de mudança. E é muito melhor que a gente está mudando para melhor, né? Então mudar é muito bom. Gostaria que vocês abrissem aí lá em Romanos 12, 2. Por gentileza, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, por favor. Amém. Amém. Quem pode ler para a gente, por gentileza? E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, gente, olha uma ordem. Não vos conformeis, né, com este mundo, mas buscai transformar. Então, aí tem um chamado muito grande. O que é conformar? Conformar é você adaptar, né? É você tomar a forma de alguma coisa, ou, nesse caso aqui, não se conformei. Não se adapte ao que o mundo te oferece, tá? Cristo tem muito mais a te oferecer do que o mundo te oferece. Eu acho muito interessante, porque antes minha mãe vivia falando assim, menino, você tem que mudar, você tem que melhorar. E ela tinha uma frase muito interessante que ela falava comigo, você não é todo mundo. As mães têm essa frase aí, muda, menino, você não é todo mundo. Hoje eu mudei essa frase, você não é do mundo. É muito melhor, porque antes ela falava que eu não era todo mundo, me comparando com outras pessoas. Hoje eu sei que eu não sou mais do mundo. Eu não quero mais me conformar às vantagens das bandejas que o mundo oferece. Então, isso é muito bom para todos nós. A religião, gente, não transforma ninguém. Eu achava que, por exemplo, eu via as pessoas, por exemplo, os evangélicos, né, antes, assim, a gente vê, às vezes nós somos uma referência, né? A gente é espelho. Aí, às vezes, as pessoas acham que, pelo fato de nós sermos cristãos evangélicos, que a gente tem que se transformar na forma de agir apenas, na forma de vestir, né? Então tem que ter aquela vestimenta, se estereotipar de outra forma. E essa mudança que acaba nos acontecendo, ela tem que acontecer por mim, tem que acontecer dentro de nós. Então essa questão da mudança é muito importante a partir do momento que você não mude apenas o seu jeito de andar, o seu jeito de comportar com as pessoas, mas muda o seu interior. Então essa mudança que Cristo nos propõe, essa mudança para o amor, para o carinho, esse olhar diferenciado para o irmão. Então essa é a verdadeira mudança. Nós temos lá em Isaías 29:13, por favor. Isaías 29, verso 13. Pode ver para a gente, por gentileza? O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo
Jesus falava, isso aí foi uma direta, não foi indireta, foi uma direta para os escribas e os fariseus, principalmente. Eles eram donos da lei, tinham todo o conhecimento, se fantasiavam que eram cristãos, que obedeciam à lei, não era cristão, mas que obedeciam às leis, né, mosaicas, mas não agiam, quer dizer, eram hipócritas. Não tinha acontecido aquela mudança que é necessária para todos nós. Então, esse recado que nós temos aí em Isaías está voltado principalmente, né, para os escribas e fariseus que não foram transformados. Efésios 4, de 25 a 32. Vamos lá, cada um em uma parte, a gente vai lendo cada capítulo para a gente poder falar de transformação. Vamos lá, Efésios 4. Um lê de 25 a 27, o outro lê de 27 a 30, o outro lê de 30 a 32. Efésios 4, 25, Efésios capítulo 4. Vai de 25 a 32. Isso. Pois isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Sim. Pode prosseguir? Próximo, por favor. Irai-vos e não pequeis, não se põe só sobre a nossa ira. Próximo. Nem deis lugar ao diabo. Próximo. Aquele que furtava não furte, mas antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Próximo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Próximo. Toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas de dentro de vós, bem como toda a malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoados uns aos outros, como também Deus nos perdoou a Cristo. Em Cristo. Finalizou? Então nós temos aí, gente, os exemplos, né, os conselhos para a nossa transformação. Se nós pegarmos aí Efésios 4, esses capítulos, e a gente analisar ponto a ponto o que é necessário para nós sentirmos e sermos transformados. Tá? Então vamos um exemplo. Então nós temos aqui vários exemplos de homens, né, e até mulheres que foram transformados. Nós temos o primeiro exemplo de Pedro. Pedro era uma pessoa com uma personalidade forte. Alguns chamam até de ignorante, mas eu prefiro chamar de personalidade forte. Era uma pessoa, mas ele aos poucos ele foi transformado, né? E mesmo na última hora você vê que às vezes ele tinha alguns rompantes aí de ação, mas ele foi uma pessoa transformada. Outro um bom exemplo de transformação foi Paulo. Saulo, que se transformou em Paulo. Nós conhecemos bem a história de Paulo. Outro que sofreu transformação foi a mulher a samaritana, né? Ela se transformou numa missionária. O outro foi o endemoniado o endemoniado lá em Gadarena, né? Que se transformou em evangelista. E também Zaqueu, que era o cobrador de impostos, e foi transformado. Então nós temos aqui agora, seguindo a nossa cartilha, várias situações, né, de pessoas que foram transformadas aqui. Vou fazer mais próximo porque eu não consigo ler essa melhor. Jesus foi capaz de transformar vidas. Tá? Além de transformar as conversões mencionadas na Bíblia, registradas muitas através de outras histórias, aprendemos algumas lições importantes. Somos transformados pelo Espírito Santo. Embora o Senhor Jesus tenha transformado Paulo, ele o fez mediante o poder do Espírito Santo. Embora o Senhor Jesus tenha o poder de transformar vidas, o responsável por produzir transformações e mudanças no ser humano é Deus, o Espírito. Então,
toda transformação que nos acontece, né? Embora a gente sabe, Jesus tinha todo o poder de transformar, mas Jesus, assim como é nossa missão, nós somos o estupim, nós somos o início, nós somos a provocação para a mudança das pessoas. E uma das formas, quer dizer, não é nossa principal tarefa mudar as pessoas, mas que o Espírito Santo vai trabalhar no coração dessas pessoas e ela vai mudar. Mas nós temos uma missão, qual? Levar a palavra e levar o nosso testemunho. A partir do momento em que eu levo a palavra, que eu coloco o testemunho, que as pessoas começam a ver por outro ângulo, aí sim começa aquela transformação interior. Eu senti que, por exemplo, o João comentou assim, a gente fez uma semana, fizemos vários convites, distribuímos livros, e não vejo nenhum visitante. Isso não é motivo de frustração. Por quê? O nosso trabalho, o seu trabalho, você fez. Você levou a palavra. A decisão de mudar, de transformar e de melhorar é dele, é pelo livre-arbítrio. O Espírito Santo está trabalhando. Ele vai chegar uma hora que ele vai mudar. Nós temos exemplo de várias pessoas que às vezes mudaram, às vezes eu mudei por amor ou pela dor. Às vezes tem pessoas que só quando estão atravessando o deserto vê o real valor da transformação. Então, essa é a nossa missão, que é levar a palavra, de conscientizar, está sendo feita. Então não é motivo de frustração. Se hoje não temos visitantes, se ainda não temos a quantidade de batismos que gostaríamos que tivesse, ótimo se todos. Mas ter alguém simplesmente batizando para poder satisfazer, sei lá, uma ego, alguma coisa, não vale a pena. O batismo é renovação, é renascer. Então essa transformação acontece no batismo, mas tem que ser uma transformação real. Então nós teremos que ser. Voltando aqui ao texto. Jesus no caminho de Emaús, desculpa gente, somos transformados através de um processo. O Senhor Jesus transformou as pessoas ao longo dos tempos. Seus discípulos passaram mais de 3 anos com Ele para serem transformados. Alguns precisaram até mais tempo que isso. Então, às vezes, as coisas não acontecem tão automáticas. Você falou da palavra hoje para alguém e amanhã essa pessoa, eu sou convertido, eu sou uma nova pessoa. Não, às vezes vai demorar tempo. É preciso digerir, é preciso amadurecer, isso vai acontecer, né? Com ele, para ser tomado. No caso de Paulo, desde seu encontro com Estevão e com o Senhor Jesus no caminho de Emaús, até a sua primeira viagem missionária, deve ter transcorrido pelo menos 13 anos. A gente pensava assim, Paulo, no caminho de Damasco, teve aquela situação da cegueira, depois Estevão encontrou ele, caiu em fome de escamas, a gente fala, não, acho que agora já transformou. Não foi. Demorou-se 13 anos para a partir daí ele fazer a solução. Mas nesse processo, o Espírito Santo estava trabalhando, ele foi mudando pouco a pouco. E isso acontece conosco também. Às vezes você tem a sensação que não está mudando, está sim, está acontecendo. Me assusta muito aquele que fala que mudou de uma hora para outra. O cara está na paz e fala assim, e está lá. É como aconteceu comigo, né? Eu já contei a história, né? Porque eu tentava enganar até o pai de uma moça que eu estava aqui de namorar, e ele achou que eu tinha mudado. Por quê? Ele me conheceu na sexta-feira, eu estava gritando glória lá dentro, lá, achei que eu tinha. Mas não estava, eu não tinha mudado. Eu estava só com outras intenções. Então, às vezes, tem pessoas que vêm, podem vir aqui, não vou ter meu amigo. Não, é preciso continuar, inclusive, continuar com essas pessoas que vocês discipularam, para que tenha essa transformação. Jesus pode transformar a sua vida. Vocês acham que Jesus pode transformar a sua vida? Com certeza. Vocês acreditam que Jesus já transformou a sua vida? Amém. Com certeza. Jesus tem trabalhado, o Espírito Santo tem trabalhado arduamente na nossa vida e nós estamos mudando para cada dia melhor. Com certeza. A transformação é uma prova tangível da existência de Deus nesse mundo, onde para muitos parece que não existe.
por Deus. O ser humano transformado torna-se a maior prova de sua existência, mesmo quando as evidências científicas podem parecer insuficientes, né? Então, está chamando mais uma vez que as nossas mudanças acontecem, e às vezes tem situações de pessoas, né, que a gente não acreditava. Se a pessoa muda, gente, não existe aquele que não possa ser transformado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo tem poder, é maravilhoso. Eu estava vendo uma reportagem de um tal de Guina. Esse Guina, inclusive, foi até a reportagem, ele era um dos chefes do Comando Vermelho, e ele tinha, na prisão, todos tinham medo dele, porque era uma pessoa muito violenta. Ele era o chefe lá da época, lá da facção, e passou a ser chefe lá no presídio. E todos tinham medo dele. E um dia um pastor, conversando com ele, conscientizando ele, esse Guina, ele falava que ele tinha o corpo fechado porque ele tomou 21 tiros e não morreu. 21 tiros e não morreu. Pastor evangelizou, fez todo o trabalho. Hoje Guina é pastor da Assembleia de Deus. Isso é um caso da Assembleia de Deus. E tem história, se você está na internet, tem a história do Guina, como quem era esse Aguinaldo, todos chamavam de Guina. Era uma pessoa assim. E dentro do presídio, ele, por ele ter aquela figura de domínio, ele evangelizou vários presidiários, porque quem estava lá dentro, quem tinha respeito era ele. Então ele, como infrator, ele era chefe, e depois como ministro lá dentro também. É uma história maravilhosa que vale a pena a gente ver, que é uma história de transformação de uma pessoa, e acabou promovendo uma transformação de vários dentro do presídio, porque quem estaria lá dentro do presídio, tempo integral e com aquele moral elevado que ele tinha de chefe lá dentro, só ele. Então só ele poderia fazer aquele trabalho. Eu acredito que Deus trabalha dessa forma. Deus trabalha nos pontos impróprios para as pessoas impróprias aos nossos olhos, que ele sabe bem, e essa pessoa é fundamental, assim como aconteceu com Saulo. Saulo era uma pessoa improvável aos olhos humanos de se converter, e até então o maior, discípulo que nós conhecemos, abaixo de Cristo, é claro. A transformação é uma ação sobrenatural. Os seres humanos podem controlar atitudes, sentimentos e emoções, mas somente Deus pode produzir uma verdadeira transformação. Não precisamos lutar sozinhos. Deus pode fazer o milagre que você não pode fazer. Claro que Deus e o Espírito Santo. Nós temos também a transformação final começa hoje de forma individual, embora não possamos negar que o mal e o ódio existam. Deus pode começar nos transformando em pessoas amorosas, compreensivas, que funcionem como remédio para aqueles que carecem de empatia. Então, foi o que nós vimos. Então, se a gente pegar essas referências, nós pegamos na Efésios, que nós vemos há pouco, e acreditarmos que nós podemos ser transformados e que nós somos ferramentas, nós somos instrumentos para o Espírito Santo. É a nossa missão, levar a palavra e acreditar que nós podemos mudar o mundo, sim. E se nós não conseguimos mudar o mundo inteiro, a gente consegue trabalhar e fazer diferença para aquele que ainda se acha do mundo. E para finalizar, hoje fomos lembrados do poder que nosso Senhor tem para nos transformar, isto é, para nos salvar, para nos dar vida em vez de morte. Deus pode nos dar um coração novo, que sabe como amar, deseja obedecer e fazer a sua vontade. Então, se é seu desejo em fazer parte desse mundo transformado, deixe que o Senhor transforme hoje a sua vida e as leis que a governam. Se você decidir deixar que o Senhor transforme hoje sua vida, decida viver em comunhão diária com Ele e pelo menos em comunhão semanal com seus irmãos. Entregue sua vida ao Senhor e decida fazer parte da sua igreja. Amém. Essa é a mensagem. Que Deus continue nos abençoando. Possamos aí sermos convertidos, sermos transformados pelo poder do Espírito Santo. Amém.
favor.